Caros professores, inicialmente quero cumprimentá-los e agradecer pela oportunidade desse contato. Vou falar sobre a obra Matemática Paiva para o ensino médio, dividindo essa exposição em duas partes. Na primeira, vou falar na fundamentação teórica da obra e na segunda, falar nas suas principais características e objetivos, finalizando com uma sugestão de utilização da obra em sala de aula. A atual reforma do ensino médio brasileiro tem sua base legal na LDB de 1996, que, por sua vez, é fundamentada no relatório Delors, que é uma síntese das reuniões da famosa Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, constituída pela Unesco em 1993. A missão desse colegiado era a de dar novos rumos para a educação, para um novo século que se aproximava, levando em consideração fundamentalmente a internacionalização das economias e a necessidade de democratizar o conhecimento no sentido de diminuir as desigualdades sociais e econômicas. Seguindo essas orientações do relatório Delors, a LDB de 1996 propõe a implantação de um projeto pedagógico fundamentado nos princípios da flexibilidade, autonomia, identidade, diversidade, interdisciplinaridade e contextualização. A partir daí, pretende-se que o ensino médio tenha como objetivo o mundo do trabalho e a prática social. Assim, os educadores devem dirigir seus projetos, suas atividades, seus currículos, objetivando o mundo do trabalho e o exercício da cidadania. Estamos caminhando lentamente no entendimento e nas aplicações dessas ideias, porque elas são muito novas e muito revolucionárias, e por isso não temos ainda uma bibliografia abrangente e eficaz sobre essas ideias. Cada trabalho do professor em sala de aula, cada trabalho do autor de livro didático, cada tese de doutoramento é um pequeno passo adiante, mas provavelmente vamos levar muitos anos até que essas ideias sejam solidificadas e deem um perfil para o novo ensino básico brasileiro. Sem dúvida, um dos mais importantes documentos que nos tem ajudado a entender e aplicar essas ideias é o Enem. O Exame Nacional do Ensino Médio transformou em uma proposta concreta essas ideias, que é o próprio exame. Os examinadores, os pesquisadores do Enem, certamente estudaram, esmiuçaram e eu diria até aprimoraram a LDB de 1996, transformando aquelas ideias em algo concreto. E essas ideias se tornaram, do Enem eu digo, se tornaram um ponto de partida para nós, professores e autores de livros didáticos. A influência do Enem foi tão significativa no ensino básico brasileiro que provocou o surgimento de uma nova Vulgata. Vulgata no sentido de conjunto de publicações mais difundidas e mais aceitas sobre determinado assunto. Todas as coleções do ensino básico, de matemática ou não, desde a primeira edição do Enem, em 1998 até hoje, sofreram influência desse exame. E com o meu livro não foi diferente. Embora não tenha sido a principal diretriz da minha obra, certamente foi a principal diretriz. Essa obra
foi fundamentada nos parâmetros curriculares nacionais, evidentemente, e nas matrizes de referência do Enem. Quanto aos conteúdos programáticos, o ponto de partida foi o conjunto de objetos de conhecimento associados às matrizes de referência do Enem, em relação, é claro, à matemática e suas tecnologias. Então, como todo livro didático de matemática, eu exploro os conhecimentos numéricos, geométricos, estatísticos e probabilísticos, os conhecimentos algébricos e algébricos/geométricos na geometria analítica. Embora essa grade tenha sido o ponto de partida, eu vejo nela algumas ausências importantes, como função modular, teoria das matrizes, números complexos, as cônicas, o estudo analítico das inequações do primeiro grau em duas variáveis. E eu justifico a importância dessas ausências, por exemplo, em relação às matrizes. Talvez, atualmente, a mais importante teoria matemática, a mais atual teoria matemática aplicada nesse momento contemporâneo, seja a teoria das matrizes, devido à sua aplicação na informática e principalmente em relação à computação gráfica. Por isso eu entendo que o estudo das matrizes não pode estar ausente do ensino médio. Há questões também de caráter interdisciplinar, por exemplo, a função modular e as cônicas são amplamente aplicadas no estudo da física e em menor escala no estudo da química. Ainda o estudo analítico das inequações do primeiro grau em duas variáveis é fundamental para a resolução de importantes problemas de otimização. Por tudo isso, eu incluí essas ausências nessa obra que eu estou apresentando agora. Eu vou mostrar aqui as matrizes que foram um ponto de partida para os fundamentos teóricos dessa obra. E essas matrizes estão disponíveis no site do INEP, porque são as matrizes de referência do Enem. A primeira matriz diz respeito aos eixos cognitivos comuns a todas as áreas do conhecimento, tem como itens dominar linguagens, compreender fenômenos, enfrentar situações-problema, construir argumentação, elaborar propostas. E a segunda matriz diz respeito especificamente à matemática e suas tecnologias. Eu não vou aqui ler item por item, porque não temos tempo para tudo isso. Mas a matriz apresenta 30 habilidades divididas em 7 competências de área. Eu estou mostrando aqui só a título de ilustração. Aí estão as 30 competências divididas em 7 competências de área. Uma análise cuidadosa dessas habilidades mostra que elas não são mutuamente exclusivas. Existem muitos pontos comuns a essas habilidades, muitas intersecções. Então eu fiz essa análise cuidadosa e filtrei, transformando essa matriz numa matriz particular para essa obra que eu estou apresentando agora. Ancorada nessa matriz, foi elaborada a obra Matemática Paiva, que apresento nessa segunda parte da minha exposição. Primeiro, vou apresentar os aspectos físicos da obra. A obra é apresentada em 3 volumes, cada volume é dividido em capítulos, e em cada capítulo, a página de abertura apresenta uma situação prática, cuja intenção é apresentar o assunto a partir de algo familiar ao aluno. Por exemplo, no capítulo 6 do volume 1, que trata da função afim, eu falo da pressão sofrida por um mergulhador e faço uma questão a respeito. A questão proposta
é normalmente muito simples e pode ser resolvida antes mesmo de qualquer teoria. A maioria dos assuntos, quase que a totalidade, é iniciada a partir também de uma situação prática, além da página de abertura. Ainda aqui na função afim, eu apresento a função a partir da variação da temperatura de um forno. A intenção é que essa situação seja discutida com os alunos e, a partir daí, seja apresentada a função afim. Após pequenas doses de teoria, são apresentados exercícios resolvidos e exercícios propostos. A intenção é que os resolvidos e os propostos sejam discutidos em sala de aula. Ao final de cada série de exercícios propostos, há uma remissão aos exercícios complementares. A obra pressupõe o estudo em casa. Nós acreditamos que o estudo em casa é que vai solidificar o aprendizado. Na sala de aula, o aluno adquire as informações sem processá-las, porque não há tempo. Em casa ele vai ter tempo de processá-las, vai ter tempo de criar dúvidas. E quando essas dúvidas forem eliminadas, acreditamos na solidez do aprendizado. Por isso, essas questões complementares são tarefa de casa. As questões complementares são divididas em várias classes. A primeira classe é um roteiro de estudos. O nosso aluno tem muita dificuldade em estudar sozinho matemática. Aliás, ele acredita que é impossível estudar matemática sozinho. Então, esse roteiro de estudos pretende minimizar esse problema, orientando o aluno em relação à teoria que deve ser estudada para que ele tenha sucesso na resolução da tarefa complementar, dos exercícios complementares. Então, esse roteiro apresenta questões bem simples e explora as principais propriedades que serão aplicadas nos exercícios complementares. Por exemplo, em relação à função afim. Primeira questão, defina a função afim e função linear. Eu quero só o conceito. Lá na questão número 5, eu exploro o que há de mais importante nesse início de capítulo, com uma questão que pede, em uma função afim qualquer, os valores de y são diretamente proporcionais aos correspondentes valores de x? Explique e dê exemplo. Então, eu exploro nessa questão o que há de mais importante nesse início de capítulo. E é o que vai ser explorado lá nos exercícios complementares. Os exercícios complementares são divididos em 4 séries. A primeira série são os exercícios técnicos, que são os exercícios braçais, aqueles exercícios que envolvem procedimentos aritméticos, geométricos, algébricos, sem a mínima preocupação com a aplicação prática. Fazendo uma analogia com o estudante de música, o estudante de música, antes de realizar um concerto, ele tem que passar por dezenas, talvez centenas de exercícios de escala, até que essas escalas estejam incorporadas nos sistemas motor e cognitivo, de tal maneira que quando ele precisar da escala de dó, a escala saia naturalmente. Ele não pode pensar como é a escala de dó quando estiver tocando um concerto. Do mesmo modo, eu entendo que os exercícios contextualizados só devem ser resolvidos após a técnica estar incorporada. Quando essa técnica estiver incorporada, aí sim vem a série de exercícios contextualizados. Por isso que a segunda série dos exercícios contextualizados vem depois dos exercícios técnicos. E é claro que o objetivo das questões contextualizadas é aplicar aquela técnica aprendida em áreas do conhecimento fora da matemática. A terceira série
ou a terceira classe de exercícios complementares, é formada pelas questões desafio. Eu tenho um amigo, engenheiro de uma grande multinacional, ele tem uma frase que me marcou muito. Ele diz assim: tudo que já foi feito é obsoleto. Ou seja, é um profissional que quer novos desafios. E esse profissional já foi aluno e certamente ele teve essa mesma determinação frente aos desafios. Assim como ele, uma parte de nossos alunos quer mais, além da aula dada pelo professor. Esta série de desafio tem como objetivo esses alunos, aqueles alunos que querem mais. E é claro, como o nome diz, as questões de desafio estão muito acima da média de dificuldade das questões normais do livro. A última série das questões complementares é formada por questões de revisão cumulativa. A intenção dessas questões é manter sempre presente os principais conceitos estudados. E, além disso, propiciar, oferecer os pré-requisitos necessários para o capítulo seguinte. Esse é o objetivo principal dessas questões de revisão cumulativa. Fechando cada capítulo, há a seção Matemática Sem Fronteiras, cujo objetivo é apresentar um tema que envolve a matemática estudada naquele capítulo, mas em áreas do conhecimento além da matemática. Por exemplo, fechando o capítulo da função afim, há um texto sobre a idade do universo, onde é apresentada uma função linear obtida por Hubble, que calcula a velocidade de expansão do universo. E como os astrônomos posteriores a Hubble, a partir dessa função linear, calcularam a idade do universo. Se o universo vai se expandindo e eles têm essa velocidade, então, invertendo essa situação, eles calculam o momento exato do Big Bang, obtendo assim a idade do universo. O professor pode explorar essa seção Matemática Sem Fronteiras propondo trabalhos em equipe, isto é, cada equipe vai estudar esse tema, vai complementá-lo através de pesquisas na internet ou em outra fonte qualquer e propor questões a respeito do texto e a respeito da pesquisa realizada. Eu gostaria de terminar essa minha apresentação resumindo tudo o que eu falei ao longo da minha fala numa sugestão para utilização da obra. Mas é claro que é uma sugestão apenas. Cada professor vai personalizar a utilização da obra de acordo com seus critérios. Eu sugiro que a obra seja desenvolvida da seguinte maneira, em relação a cada capítulo. Resumindo tudo, então. No primeiro item, discutir em aula a página de abertura. No segundo, apresentar a teoria com destaque à situação prática que a introduz. Terceiro, comentar algumas demonstrações quando houver. Esse item tem um particular interesse, que não discutimos aqui, mas as demonstrações, não estou propondo as demonstrações de todos os teoremas, mas de alguns, dos mais simples, para que o aluno adquira uma visão sistêmica da matemática, e não a matemática como um conjuntinho de verdades isoladas. Por isso é interessante demonstrar alguns teoremas. No item 4, discutir em aula os exercícios resolvidos e no item 5, remeter à resolução em aula dos exercícios propostos. A ideia é que os resolvidos e os propostos sejam discutidos em sala de aula.
propor como tarefa de casa, como nós já comentamos, o livro pressupõe o estudo em casa, propor como tarefa de casa os exercícios complementares. Esses exercícios estão textualmente indicados ao final dos exercícios propostos. Enfatizar que, antes da resolução dos exercícios complementares, é necessário cumprir em casa, evidentemente, as tarefas sugeridas pelo roteiro de estudo, porque essa tarefa vai dar uma orientação ao aluno quanto à resolução dos exercícios complementares. Que parte da teoria deve ser revista como pré-requisitos para os exercícios complementares. No item 7, na aula seguinte, comentar as dúvidas dos exercícios complementares. Até as dúvidas devem ser orientadas, de modo que o aluno localize a sua dúvida, associando-a com a parte do capítulo correspondente, com a parte correspondente da teoria, para que o aluno não chegue ao professor com uma dúvida geral, porque é muito comum o aluno dizer que tem dúvida em tudo, para se esquivar de uma maneira rápida da pergunta do professor: qual é a sua dúvida? Ele diz tudo. Através de uma orientação desse tipo, o aluno localiza a sua dúvida, associa a sua dúvida à parte da teoria. E orientá-lo ainda no sentido de, antes do professor, ele se comunique com os colegas, ou em sala de aula, ou através do Facebook, de tal maneira a esclarecer as suas dúvidas. Pode ser que um aluno tenha uma dúvida A e não tenha B, e o outro aluno tenha B e não tenha A. Então, numa troca de informações, eles são capazes de esclarecer essa dúvida sem precisar chegar ao professor. O professor deve ser o último recurso. Ou seja, é necessário estimular o trabalho em equipe e a autonomia em relação ao aprendizado. E uma das maneiras é incentivar esse tipo de atitude. Em relação à sessão Matemática Sem Fronteiras, como acabamos de dizer, propor um trabalho em grupo em que os alunos discutam o texto e o complementem através de pesquisas na internet ou em outra fonte qualquer, e proponham questões a respeito do tema estudado, lá do texto e da sua pesquisa realizada. Isso é o que eu tinha a dizer, de uma forma resumida, em relação à coleção Matemática Paiva. Eu gostaria de me colocar à disposição dos senhores, através da Editora Moderna, a respeito de qualquer dúvida, esclarecimento, ou mesmo a respeito de críticas e sugestões que são sempre bem-vindas, que vão me ajudar na reedição do material. Eu agradeço a atenção e muito obrigado.